Olá, seja bem-vindo ao nosso canal Liderar para Avançar. Eu sou Jamile Spassini e hoje nós vamos mergulhar em uma das verdades mais ignoradas e ao mesmo tempo mais importantes de toda a jornada de liderança. Nenhuma liderança é verdadeira se não começa dentro de casa. É fácil liderar no trabalho, é fácil liderar diante das pessoas, é fácil liderar quando estamos sobre luzes, câmeras e percepções externas. O desafio real, o campo de batalha verdadeiro, o lugar onde a liderança é provocada é dentro do lar. É no ambiente onde ninguém vê, onde ninguém bate palmas, onde ninguém está te elogiando, onde ninguém registra stories, onde não existe performance, existe verdade. E é exatamente por isso que esse episódio é tão importante. Porque Salomão, o homem mais sábio de sua época, dedicou muitos provérbios ao lar, à família, à paz, à unidade, ao ambiente doméstico. E ele fez isso porque sabia de algo que muitos líderes descobrem tarde demais. Uma vida pública forte nunca compensa um lar destruído. Hoje você vai descobrir por que a liderança começa dentro de casa, o que Salomão diz sobre o ambiente familiar, como proteger o seu lar de forma prática, espiritual e emocional, como restaurar um lar que já está machucado e como se tornar um líder verdadeiramente sólido a partir de dentro. Prepare-se! Esse episódio vai te confrontar, vai te dar esperança e vai trazer clareza para áreas que talvez você nunca tenha percebido que estavam fragilizadas. A sabedoria de Salomão sobre o lar. Salomão não falava do lar como algo secundário. Ele tratava o lar como fundação da vida. E uma fundação nunca é glamourosa. Ninguém tira foto da fundação de um prédio, mas é ela que sustenta tudo. A força do lar sustenta a força do líder. A casa destrói-se com sabedoria. A casa constrói-se com sabedoria e se fortalece com inteligência. Está em Provérbios capítulo 24, versículo 3. Quando Salomão fala em casa, ele está falando de muito mais do que paredes. Casa aqui significa ambiente emocional, ambiente espiritual, ambiente relacional, estrutura moral, valores do lar, energia da convivência. E ele deixa claro, um líder só é forte se o lar for forte. Agora pense, como está a atmosfera da sua casa hoje? Leve, pesada, silenciosa demais, tensa, conectada, fragmentada? Porque o lar é um lugar onde tudo que você vire fora volta amplificado. Se lá fora você é pressionado, cansado, exigido e dentro de casa não existe paz, o que sobra de você? Se lá fora você entrega, resolve, decide e dentro de casa ninguém te escuta, te compreende, te acolhe, onde você descansa? Por isso Salomão diz, a casa sustenta, porque é no lar que você recarrega, você pensa melhor, você chora sem máscaras, você cura feridas invisíveis, você encontra sentido. E é impossível liderar com excelência se esse lugar está em ruínas. O líder protege, não apenas provê. O prudente vê o perigo e busca refúgio. Está em Provérbios capítulo 22, versículo 3. Salomão está dizendo, líder não é apenas quem traz dinheiro para casa. Líder é quem protege o lar. Mas proteger não significa vigiar para que nada entre. Proteger é proteger emocionalmente, proteger espiritualmente, proteger com limites, proteger com presença, proteger com sensibilidade. E aqui começa um ponto profundo. Muitos líderes se orgulham de prover, mas falham tragicamente em proteger. Prover é pagar contas. Prover é cumprir responsabilidades. Prover é o mínimo. Proteger é muito mais. Proteger é perceber quando algo está tirando a paz da sua família. Proteger é notar quando alguém da sua casa está emocionalmente abalado, mesmo que não diga. Proteger é filtrar conversas.
Proteger é definir limites. Proteger é discernir ambientes. Proteger é saber o que não entra. O prudente vê o perigo antes dos outros. Isso significa que, quando algo ameaça o seu lar, você é o primeiro a perceber e o primeiro a agir. Esse é o papel de um líder. Paz no lar é responsabilidade da liderança. Melhor é um pedaço de pão seco com paz do que uma casa cheia de banquetes e brigas. Está em Provérbios capítulo 17, versículo 1. Salomão está dizendo: a paz vale mais do que conforto. A paz vale mais do que luxo. A paz vale mais do que status. Já percebeu como ambientes podem ser belos por fora e destruídos por dentro? Salas lindas, cozinhas modernas, fotos perfeitas e relacionamentos em silêncio, feridos, distantes. Salomão está nos ensinando: a liderança é responsável pela atmosfera do lar, não pelo comportamento de todos. Cada um faz as suas escolhas, mas pela atmosfera. E a atmosfera é construída com tom de voz, ritmo da casa, conversas, prioridades e respeito, tempo, presença. Se existe hostilidade dentro do lar, a liderança precisa ser a primeira a acender a luz dessa reflexão. Estabeleça limites saudáveis. Limites são muros invisíveis que definem o que entra e o que não entra no seu lar. Limites protegem do quê? De pessoas tóxicas, de conversas que destroem, de fofocas, de excessos, de trabalhos que invadem o tempo familiar, de comportamentos que drenam energia, de influências que enfraquecem valores. Você já parou para pensar que a sua casa pode estar sofrendo porque você não colocou limites claros? Salomão sempre falou sobre prudência. A prudência nada mais é do que colocar limites antes que o dano aconteça. Limite não é dureza. Limite é amor. Quem ama, protege. Quem protege, coloca limites. Terceiro, fale palavras que edificam. As palavras são tijolos invisíveis que constroem ou destroem o lar. A vida e a morte estão no poder da língua. Está em Provérbios capítulo 18, versículo 21. Salomão sabia que uma palavra machuca mais do que um erro. Uma crítica sem sensibilidade arruína a confiança. Um grito pode destruir um dia inteiro. Um silêncio frio pode destruir meses. Um elogio cura feridas profundas. O líder não pode liderar com explosão emocional. O líder é administrador de atmosferas. E a atmosfera do lar é definida principalmente pelos diálogos. Quer saber como está um lar? Basta ouvir o tom da fala, a rapidez da resposta, a frequência dos elogios, a intensidade das reclamações, o volume das discussões. A boca revela a alma da casa. 4. Ore pelo seu lar diariamente. Nada protege mais um lar do que a intercessão. Orar pelo lar é blindar emocionalmente, fortalecer espiritualmente, trazer clareza, expulsar confusão, chamar a paz de volta, preparar o ambiente, curar feridas invisíveis, desarmar discussões antes que elas apareçam. A oração muda a atmosfera, porque muda o líder. Salomão sabia que o lar é um lugar espiritual, não apenas emocional. E líderes espirituais protegem o lar no invisível antes de agir no visível. 5. Crie rituais de família. Rituais constroem memórias. Memórias constroem vínculos. E vínculos constroem lares fortes. Podem ser rituais simples. Jantar juntos, conversar 10 minutos antes de dormir, agradecer pelo dia, ler um provérbio, fazer uma oração curta, comemorar pequenas vitórias, ter um dia da semana especial. Líderes criam ritmos
e ritmos criam culturas dentro do lar. A cultura do lar é o que define o ambiente da casa. Sexto, seja exemplo. Nada protege mais o lar do que o exemplo. Salomão repete isso várias vezes em Provérbios. O sábio vive o que aprende. O insensato fala e não pratica. O tolo exige e não entrega. E aqui está a pergunta que confronta. O que você cobra dentro do seu lar, você vive? Porque filhos seguem exemplo, não discursos. Cônjuges confiam mais no comportamento do que na promessa. O lar absorve mais suas ações do que suas palavras. O exemplo é uma liderança silenciosa que transforma tudo ao seu redor. E como curar um lar ferido? Muitas pessoas vão chegar até aqui carregando culpas. Talvez o lar já esteja dividido, frio, distante, machucado, confuso, desgastado, ferido por palavras, fragilizado por ausências. E é aqui que precisamos falar algo. Salomão não ensina apenas para prevenir, ele ensina para restaurar. Você pode recomeçar, você pode reconstruir, você pode buscar paz novamente, você pode curar o que foi ferido, você pode mudar a atmosfera do seu lar. E normalmente quando a liderança muda, o lar inteiro muda junto. Aqui estão 4 passos de restauração. Primeiro passo, reconheça o que precisa melhorar. Líderes crescem quando encaram a verdade. Segundo passo, peça perdão com humildade. A humildade reacende a conexão que o orgulho destrói. Terceiro passo, mude atitudes antes de pedir mudanças. O exemplo abre portas que discursos nunca abrem. Quarto passo, recomece pequeno, mas recomece. Uma ação por vez, uma conversa por vez, um gesto por vez. Pequenos atos repetidos curam grandes feridas. E a lição final de Salomão. A maior riqueza de um líder é o lar. Salomão teve tudo: poder, glória, influência, patrimônio e sabedoria. Mas ele sabia de uma coisa: não existe sucesso verdadeiro se o lar estiver doente. E isso é revolucionário, porque o mundo diz: trabalhe mais, conquiste mais, produza mais, mostre mais, seja admirado. Salomão diz: proteja seu lar, cuide das pessoas que Deus te deu, guarde sua casa como um tesouro, construa paz, cultive união, honre o seu lar. Porque quando o lar está protegido, a alma se fortalece, a liderança se expande, o propósito se clarifica, a paz se multiplica, as decisões se tornam mais sábias. O lar é o lugar onde a liderança nasce, cresce, se desenvolve e continua existindo quando tudo ao redor muda. Se este episódio tocou o seu coração, se você sente que Deus falou com você, deixe aqui o seu like, compartilhe e se inscreva no nosso canal Liderar para Avançar. E lembre-se, antes de liderar pessoas, você precisa de liderar a sua casa. Antes de comandar uma equipe, você precisa cuidar da sua família. Antes de influenciar multidões, você precisa ser exemplo dentro do seu lar. A liderança começa onde a sua alma mora. A liderança começa no seu lar. No próximo episódio da série, vamos continuar mergulhando nas sabedorias atemporais de Salomão para formar líderes mais fortes, mais confiantes e mais preparados para viver o propósito de Deus. Até o próximo vídeo.